graça de Deus seja derramada, nos dando entendimento, né, para absorver, enriquecer a nossa alma com aquilo que Deus já tem preparado para nós. E quero começar lendo um versículo, aliás, 2 versículos de Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, para poder introduzir aquilo que vou compartilhar com os irmãos, que já faz parte de uma agenda, né? Estou trabalhando com a existência humana, né, em suas fases, que são oportunidades que Deus está dando para a humanidade se reconciliar com Ele. Então, abram a palavra de Deus em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, onde Paulo diz o seguinte: mas, versículo 9 e 10, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, louvado seja o Criador que tem pensado em nossa vida, mesmo antes que viéssemos à existência. E você não está aqui por acaso. E você não tomou uma decisão de se reconhecer pecador e ter se arrependido e se entregado a sua vida a Jesus. Isso foi a coisa maior que você já fez na sua vida. E aos que não fizeram, não percam a oportunidade. Na existência humana, como já vimos no passado, né, que o homem foi formado no paraíso, né, teve a sua existência ali por um tempo, não sabemos quanto tempo, mas o pecado veio, interrompeu essa existência e transmitiu a todos nós a morte. Paulo diz, Romanos capítulo 6, que a morte passou por Adão e passou por todos nós, porque todos nós pecamos. Mas Deus, na sua infinita graça, não nos abandonou à nossa própria sorte. Aleluia. Amém? Não nos deixou entregue à nossa desgraça. E com grande amor enviou o seu Filho para que possamos ter uma existência gloriosa. Mudou a nossa sorte, né? Então, estou trabalhando com esse tema e hoje vou trabalhar com a segunda parte daquilo que falamos domingo, né? Que é o milênio, um período que para muitos é uma coisa estranha, para a maioria dos crentes, né? Porque não tem uma fundamentação de estudo, nem de preocupação, nem de interesse. Isso é de suma importância, irmão, o que Deus tem preparado para nós no milênio. E nesta manhã quero abordar um pouco disso. O futuro glorioso que a salvação em Cristo nos confere. Tá? Nós não podemos compreender essa grandeza, como Paulo disse, é tão grande, tão além, que nós não compreendemos. Mas já está revelado na palavra. A questão é descobrir os textos, né, harmonizá-los entre si, para poder dar um entendimento. E o milênio é uma prova muito concreta disso. A questão do estabelecimento do milênio. Não sei o dia, não sei a hora, mas que eu sei que vai existir, a minha fé diz que está garantido e eu vivo nessa alegria. Então hoje, primeira questão é, o milênio vai ser formado lá nos ares. Então a igreja vai ser formada, o povo, a equipe que Deus vai usar
para formar a administração desta terra. Já falei domingo passado que os governos, juízes, né, deste mundo se preparem, como diz a linguagem, como chumbo grosso, vai vir, tá? Vai vir. A coisa não vai ficar como está. Bem, a igreja vai ser formada, esse é o texto lá que está falando lá em Tessalonicenses, e depois em Coríntios fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 3 diz que Deus vai levar a sua igreja, o povo dele, o povo remido, o povo que creu em Jesus, que lançou as suas sortes eternas na pessoa de Jesus. Tá? Sobe para os ares, para ali receber as instruções e as credenciais para ajudar Cristo no governo deste mundo. Sabe o que é credencial, não? Então, é um êxodo para cima da igreja, mas também Cristo vai voltar com a sua igreja, né? E fala isso em estabelecer o milênio. Está escrito, então, a manifestação dele, Apocalipse, já falei esse texto, está aí também? Tá, ok. Apocalipse 19, eu só estou colocando porque não dá tempo para esmiuçar. Então, por favor, leia os textos em casa, tá bom? Anotem. O estabelecimento do milênio, capítulo 19 de Apocalipse, de 11 a 19. Primeira questão é tratamento. Esse mundo vai passar por um profundo tratamento, uma profunda transformação física. O mundo vai ser transformado, como vê depois em Isaías, né? A sociedade vai ser transformada. O milênio só vai começar com pessoas salvas. Aleluia! Enfim, haverá uma comunhão plena nesta terra. Então, amados, ali está uma situação muito forte. A terra vai passar por muitos juízos, a terra será purificada. Esse mundo vai ter jeito. Vamos abrir agora em Romanos, capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Eu não vi ninguém falar forte. Glória, esse é motivo de glória, de alegria. Como é que nos tornamos filhos de Deus? 1 João, Evangelho de João, capítulo 1. O que é que diz lá? A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho natural? Não, nós seremos filhos adotados, tá? Continuando. Porque para mim tenho por certo o quê? Que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em quem? Em nós, amados. Está passando por lutas? Falar de manhã aí que às vezes nós apanhamos, né? E o Rogério apontou para mim. Porque é pastor, né? E ser pastor para mim foi um desafio muito grande, né? Porque eu jamais me imaginei pastor. Jamais pensei que seria um pastor. E quando assumi, falei, é só por um ano. Até que vocês arrumem outra pessoa, porque eu vou ficar lá no meu banco procurando ajudar de outra maneira. Mas manda quem pode. Amém. Mas naquela noite eu não dormi. Eu já estava na mente processando as encrencas que eu já estava vendo na igreja. Pensa que a igreja é tudo bonzinho? Já estava processando as coisas que eu teria que trabalhar, né? E pela graça de Deus, estou aqui com quase 50 anos de ministério ativo. Tá? Quem chama, também habilita. Ok. A glória por vir. Hoje, vivemos nossa vidinha comum, nossos empregos, nosso ganha-pão, nossos tropeços, nossas falhas, mas um dia seremos revestidos de grande glória. Essa igreja remida pelo sangue de Cristo vai ser a igreja triunfante, amém? Revestida de glória. O mundo está esperando este momento em que a igreja, os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus que creram e obedeceram o Evangelho, serão manifestados em glória. Essa glória vai refletir louvor e honra para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu espero que a igreja menonita em Interlagos seja motivo de grande glória para o nosso Senhor. Então, ardente, o que é expectativa?
Dá uma definição para mim, me ajuda aí, irmão. Esperar com ansiedade. O que mais? Alguém quer dar um palpitezinho aí? Vamos explorar um pouquinho o português? O que é expectativa? Ele já definiu, em parte. É uma espera ansiosa, mas uma espera que não é uma espera vaga. Hein? Objetiva, é isto. Tem um objetivo em mente, tem um lugar em mente, tem um resultado final, tem algo que vai acontecer que você aguarda. Então, meus amados, essa glória de ser um povo de Deus que vai... Deus não vai entregar esse mundo a qualquer um, não, amado. Há o tratamento, esse mundo vai ser tratado com justiça e juízo, né? Todos os pecadores que escaparam da tribulação, porque muitos vão escapar, o milênio não é, a tribulação não é o extermínio da raça humana, é um período de julgamento, e parece que já estamos nele, vivendo, né, grande parte dele, pelo menos no começo. Então, amados, a glória que Paulo diz aqui, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Se pudéssemos bater no peito agora, com humildade, dizer, espera a minha revelação. Amém? Como filho de Deus, não por méritos, não por glória própria, mas por aquele que morreu numa cruz. Eles vão enfrentar esse Senhor que morreu numa cruz. Continuando. O estado pleno de felicidade. O que é felicidade? Cantada em versos de prosa pelos poetas. Mas a felicidade existe neste mundo, irmãos? Existe felicidade? Você é feliz? Agora complicou, né? Mas o sentido humano, não estou falando de salvação em si, a salvação é a nossa glória, amém? Mas você é feliz? Por quê? Porque estamos habitando num mundo onde as coisas estão fora do eixo, né? Onde a maldade ainda reina, onde o pecado ainda domina. E, aliás, o que mais se glorifica hoje é pecado. Os shows, os espetáculos, né? Felicidade. Vamos para o texto, o tempo anda. Abra a felicidade plena, tá? Essa vai existir. Será? O que é que você acha? Amém. Então, abra Isaías 35. Vê como Deus profetizou através da boca desse profeta o que será o milênio. Jubilará, no versículo 2, jubilará de alegria, exultará. O que é essa palavra exultar? Cadê os gramáticos aí? Preciso exultar, eu exultei. Eu estava esfuziante. Eu me senti realmente num clima maravilhoso. Está certo ou não? Exultar. É um estado de alegria profunda, de plena satisfação. Hoje a nossa alegria está na saúde, está certo? Numa boa refeição, né? Que mais? Num passeio, num cruzeiro. Sonho em fazer um cruzeiro, até hoje não fiz. Fazer um cruzeiro. Tá? Mas ali a alegria pela transformação que vai acontecer. Exultará. Aí diz mais, alegria, verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. O que significa a palavra? Nós, às vezes, não olhamos o português, mas não procuramos descobrir o sentido, o significado. A glória do Senhor, o esplendor. O que é esplendor? Uma coisa esplendorosa. Hein? Porque vai além daquilo que é o comum, tá? Além da vida comum, essa vida vai ser transformada, vai ser cheia de motivação, cheia de alegria. Fortalecer as mãos frouxas, firmar os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eis o nosso Deus, a vingança vem e a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Oh, glória! Continuando. Então se abrirão os olhos dos cegos, começa por aí. E se desempedrarão os ouvidos dos surdos.
os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão do deserto e ribeiros no ermo. A areia abrasada se transformará em lagos, a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com as canas dos juncos. Quanta transformação! Avisa os convênios que eles vão falir. Avisa os convênios que no milênio eles estão falidos. Amém? Não vamos depender disso. A pessoa, de repente, os mudos começam a falar, os gados começam a fazer discursos fluentes. Isso é milênio. São coisas para nos alegrarmos. Se hoje você tem alguma deficiência, está envelhecendo como eu, né? Isso vai mudar. Tá? Não vai haver velhice. Continuando para terminar o texto. A areia esbraseada será transformada, se tornará em lago. Ali haverá um bom caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Será somente para o povo que quer. Povo, quem quer por ele caminho, não errará nem mesmo o louco. Nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele. Nem achará nele, mas os remidos andarão por ele. E aí há um cântico maravilhoso. Que é esse cântico aí? Os resgatados do Senhor voltarão e verão a Sião. Com cântico de júbilo, alegria eterna. Coroará as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e gemido. Oh, glória! Parece um sonho, né? Parece um sonho. Mas é um sonho que, segundo a palavra, segundo a visão que Deus deu a esse profeta chamado Isaías, isso vai ser realidade. E como lemos lá em Paulo, na primeira carta aos Coríntios de Paulo, Deus preparou coisas que nem imaginamos que vai acontecer. Mas isso está revelado na Bíblia. Está aqui, amado. Vamos tomar posse disso. Deus tem preparado coisa infinitamente maravilhosa para nós. Por isso que aceitar Cristo é a coisa mais importante. Isso é para os remidos, filhos de Deus, os que foram aceitar o Jesus, receber a graça de serem filhos de Deus. Então, nesta manhã, para nós concluirmos, a plena felicidade existe. Não agora. Agora passamos muitas dificuldades. Mas o Cristo que morreu numa cruz nos garantiu que ele vai voltar. Amém? E vai estabelecer uma nova ordem, uma nova dimensão neste mundo. Essa terra vai ser um novo paraíso e muito melhor do que o novo paraíso que existiu. Porque lá era na viração da tarde que Adão se encontrava com Deus. Agora nós temos Deus em nosso coração. Temos Jesus, o nosso Senhor. Temos o Espírito Santo. Que possamos sair daqui, mesmo sabendo que se o Senhor não voltar hoje, vamos enfrentar uma segunda-feira, um trânsito difícil, um chefe de mau humor, né? Problema com os filhos, problema com a esposa, problema com o marido, mas haverá um estado eterno chamado milênio. E depois vem o estado eterno que vai ser infinitamente melhor. Mas é matéria para um outro momento. E que Deus nos abençoe com essa compreensão. Que o Espírito Santo nos aguce para tomar posse e viver isso. Não ficar comendo as migalhas daquele casal, aquela família que estava no navio, mas tomando posse dessas riquezas. Amém? Creem nisso? Aleluia.